quarta-feira, 9 de abril, segunda edição do dia. A gente volta a falar hoje de um problemão aqui no Brasil. A gestão de resíduos sólidos, né? E a gente vai falar do potencial da economia circular para resolver esse problema. Só para ter uma ideia da dimensão do problema, né? Em 2023, o Brasil gerou 80 milhões de toneladas de lixo. Nossa! 32 milhões de toneladas foram parar em lixiões ilegais. Caramba! Se a gente for pensar que cada brasileiro descarta 1 quilo de lixo por dia, em média, né? Isso dá 2.000 maracanãs cheios de lixo por ano. É muita coisa. É meio muita coisa. Então a gente tem que repensar esse modelo de produção e descarte. Essa montanha de lixo aí que você descreveu tão bem, realmente mostra que a gente precisa mudar, né? E mudar urgentemente. E essa questão não é de agora, né? Em 2010, a Política Nacional de Resíduos Sólidos, a PNS, já estabeleceu a meta de eliminar os lixões até agosto de 2024. A Brema diz que ainda tem cerca de 3.000 lixões funcionando no país. Então, assim, o que aconteceu? Quais foram os principais obstáculos, né? Pra a gente não ter conseguido alcançar essa meta. Olha, a gente pode dizer que essa falta de progresso deve a vários fatores. Faltou investimento, né? Também faltou capacitação técnica, né, nos municípios para implementar as diretrizes da PNLS e também a gente vê que faltou um monitoramento mais rigoroso, né, para ver se as ações estavam sendo efetivas. E também é importante a gente notar que tem uma disparidade regional muito grande. No Norte e no Nordeste, a coleta de resíduos ainda é bem menor do que no Sul, Sudeste e Centro-Oeste. E a composição desse lixo todo também é um problema, né? A gente ainda tem uma cultura muito forte do plástico descartável. E as taxas de reciclagem são muito baixas. O Brasil é o 4º maior produtor mundial de lixo plástico e a gente só recicla 8%. Pois é, e essa baixa taxa de reciclagem tem consequências graves para o meio ambiente, né? Os lixões, eles emitem metano, que é um gás de efeito estufa muito mais potente que o CO2. E também contaminam o solo e a água, né? Tudo isso agrava a crise climática. Sem falar no impacto social, né? As populações mais vulneráveis, as comunidades negras, periféricas, indígenas, são as que mais sofrem com os lixões. Isso é o que a gente chama de racismo ambiental, que é essa injustiça, né? De concentrar os impactos negativos do lixo em áreas onde as pessoas já são mais vulneráveis. Tem a questão da coleta seletiva, né? Que ainda não é uma realidade na maioria dos municípios. E também falta educação ambiental para a população. Sim, se a gente não separar o lixo corretamente, né? E se a população não entender a importância da reciclagem, fica muito difícil avançar. Mas nesse cenário todo tem uma figura que é fundamental, né? Que são os catadores de materiais recicláveis. Eles são responsáveis por 90% de tudo que é reciclado no Brasil. Inclusive 98% das latinhas de alumínio. É impressionante o trabalho deles, né? Mas, infelizmente, esses trabalhadores, que são, em sua maioria, mulheres negras e afrodescendentes, né? Eles enfrentam condições de trabalho muito precárias, né? E lutam por reconhecimento e por mais apoio. E apesar de ter esse papel fundamental na reciclagem, né? Eles ainda não têm a inclusão social e econômica que merecem. A gente precisa valorizar o trabalho deles, né? E garantir uma remuneração mais justa. E tem algumas iniciativas que já estão fazendo isso, né? Como o Cataforte, que investiu 50 milhões de reais no fortalecimento de cooperativas de catadores. Mas vamos falar de coisas boas também, né? Porque a gente está vendo alguns sinais de que as coisas podem estar mudando, né? Sim. Por exemplo, a Lei 15.088 de 2024, que proíbe a importação de resíduos sólidos. Papel, plástico, vidro e metal. Isso é muito importante porque incentiva a indústria nacional a reciclar mais, né? A usar os materiais que a gente já tem aqui. E tem também o programa Tudo na Circularidade do BNDES, que destinou 20 milhões de reais para apoiar as cooperativas. E a gente vê que está começando a ter um movimento, né? Para realmente implementar a economia circular no país. E em 2025, o Brasil vai sediar o World Circular Economy Forum, o WCS em São Paulo. Olha só. Vai ser a primeira vez que o fórum acontece na América do Sul. Que legal. Então isso vai colocar o Brasil no centro das discussões sobre economia circular. O WCF é muito importante pra gente, né? Porque a gente vai poder mostrar o que a gente já está fazendo aqui e também aprender com outros países. E a economia circular, como a gente estava falando no começo, é uma alternativa, né? Sim. A esse modelo linear de produção e descarte. A ideia é transformar o lixo em matéria-prima, né?
novos ciclos produtivos. E a Beatriz Luz, que é presidente do Instituto Brasileiro de Economia Circular, o IBEC, ela defende que a economia circular tem que ser parte da estratégia central das empresas. Isso é fundamental. Não pode ser só uma ação de marketing ou de responsabilidade social. A economia circular tem que estar no DNA das empresas, né? Desde a consumo dos produtos até o descarte. O Brasil tem um potencial enorme para isso, né? A Beatriz dá o exemplo do mercado de nanocelulose, que é extraída do caroço de manga. E pode ser usada em cosméticos, medicamentos. A nossa biodiversidade é uma vantagem competitiva, né? Mas para essas soluções darem certo, a gente precisa de uma colaboração entre o setor público e o privado, né? Sim. E a gente tem um exemplo muito legal aqui no Brasil, que é a Revoada, que é uma empresa que transforma materiais descartados, como câmaras de pneu, tecido de guarda-chuva, airbag, cinto de segurança, em produtos de moda sustentável e brindes corporativos. Eles têm a própria cadeia produtiva, né? E envolvem cooperativas de costureiras em situação de vulnerabilidade social. Que legal. Então, eles geram renda, né? Promovem inclusão produtiva. Que bacana. Para mais de 60 famílias. É um exemplo muito legal de como a economia circular pode dar certo, né? Eles tiveram apoio daí no social business, né? Conseguiram investimento anjo e estão crescendo organicamente. Que legal. Hoje eles produzem cerca de 10.000 itens por ano e trabalham também com comunidades locais. Oferecem capacitação, né? Fomentam a inclusão produtiva em várias regiões. E eles também atuam como consultores, né? Ajudando empresas como a Latam e a Toyota a reaproveitar os seus resíduos. Exatamente. Então a gente vê que a economia circular, ela gera valor econômico, né? Promove inclusão social, quando bem implementada. Sim. Mas para a gente ampliar essas iniciativas ainda é um desafio, né? A gente precisa de investimento, incentivos fiscais, financiamento público e principalmente vontade política. Para que a economia circular deixe de ser uma exceção, né? E vire a regra. Mas as projeções são bem otimistas, né? Sim. E a Ambipar também fez um estudo que aponta um potencial de 7,2 trilhões de reais até 2030. Olha só. Com a implementação de iniciativas de reciclagem e reaproveitamento. O Brasil tá fazendo um bom trabalho, né? E está sendo reconhecido internacionalmente. A Fundação Banco do Brasil, por exemplo, apresentou processos de inclusão social na reciclagem na COP16. E a expectativa é que esses projetos sirvam de modelo para as políticas globais de transição ecológica justa na COP30, que vai ser em Belém, em 2025. Então a gente vê que para superar a crise dos resíduos sólidos no Brasil, a gente precisa de um esforço conjunto, né? Sim, um pacto social, né? Como diz a PNS, com o governo, empresas e sociedade civil. A gente precisa investir em educação ambiental, né? Fortalecer as cooperativas, expandir a infraestrutura de biodigestão e incentivar a produção circular. A economia circular já é uma realidade, né? A questão ela vai se tornar a norma. Fica essa pergunta para você que está nos ouvindo. É isso aí. E para você que quer continuar acompanhando as nossas discussões, o Polvicast vai ao ar de segunda a sexta, às 7 da manhã, meio-dia e 5 da tarde. E aos sábados, ao meio-dia. É isso aí. Até a próxima!